Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina que a inveja, ela é podridão para os ossos. Os cupins destroem a madeira. Os cupins atacam tanto a madeira nova como velha. Gostam sempre de onde tem mais umidade, assim como madeiras mais macias. Assim como também o pecado destrói, corrói, corrompe do interior para fora, porque está sempre semeando para o corpo, se semeia para a ruína e destruição. Mas aquele que atenta segundo o Espírito, ele zela do corpo, da alma e do Espírito como habitação, morada do templo do Espírito, aonde requer ofertar sempre um sacrifício agradável a Deus, que é coração contrito e o espírito aquebrantado, do qual ele não despreza. Por isso muitos estão, segundo aquilo que sempre acrescentam na profecia, acometidos de praga, assim como por seguir segundo todo homem mentiroso e não segue segundo o Espírito de Jesus Cristo, que é a verdade, a vontade divina, não a vontade. Deveriam seguir a vontade divina e não a vontade humana, mas aquele que segue a vontade humana seja todo homem mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não se alcança aquele que é o elo da perfeição e que podia o justificar. Justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade. Lembrai-vos daquele que dizia: graças te dou, Senhor, que não sou como estes pecadores, faço meus jejuns, as minhas orações, dou as minhas ofertas. E na verdade ali um pecador, ainda nem querendo olhar para o alto e batendo em seu peito, dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou falho e um pobre pecador. Jesus disse: na verdade este segundo foi justificado para casa. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Assim o Senhor nos ensina. E uma vez que se arrepende, mantém produzindo frutos dignos de arrependimento, mantém-se sem retroceder ao jugo do opressor. Um novo homem, uma nova mulher que não se retrocede às atividades outrora que estávamos apartados do Senhor, segundo o pecado nos aparta daquele que tudo opera e executa. Mas muitos dos quais o confessaram de boca e retrocederam, e as suas obras são perante o Senhor abomináveis. E o Senhor é aquele que nos ensina sobre o ministério da iniquidade. Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, porque ele dirá a muitos que ainda dizem que o conhece: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançados juntamente com o vosso pai, que é o mentiroso e assassino, desde o princípio. Falamos da segunda morte. A primeira palavra diz que muitos têm os seus dias abreviados por conta do pecado, que o poder do pecado é a morte. Se alguns chegam a 70, outros
outros pela sua robustez, 80 enfado e canseira, onde na verdade os dias se aproximam depressa, o fim se aproxima e do Senhor não se permite escarnecer. Juiz de vivos e de mortos, todavia exultamos na salvação a alegria do Espírito. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja vacas asmalhadas nos currais, exultamos na salvação a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Os demais, os nomes escritos na terra, escritos no livro da vida, os anjos os levarão. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Os demais são sepultados. A palavra diz: lembrai-vos de Lázaro e o rico. O rico foi sepultado e Lázaro, os anjos o levou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.